Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à primeira aula da Maratona do Português. Eu sou Márcia Cipriano e essa maratona é uma série de 3 vídeos em que eu vou te mostrar como é possível falar português em 6 meses. E para te provar que é possível falar português em 6 meses, eu trouxe o depoimento do Rodrigo, do México, que está aprendendo português há pouco mais de 3 meses. E vejam como ele já entende e consegue falar frases inteiras. Ei, gente, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo, eu moro no México. Eu quero recomendar o curso da professora Márcia. É um curso, eu acho que é muito legal, muito bom e que vale muito a pena. Antes de fazer o curso, eu não falava nada, não sabia nada da língua portuguesa. Além do tradicional, claro. Olá, obrigado, por favor, mas eu não falava nada. Agora estou fazendo o curso, eu posso falar e me comunicar. E eu acho que o mais importante é o momento de aprender uma língua. Então, eu recomendo muito o curso, vale muito a pena. Isso, gente. Até logo. Diga-me nos comentários a sua opinião sobre o depoimento do Rodrigo. Ele está conseguindo resultados cada vez melhores, pois ele segue uma metodologia criada por mim, que chamei de Método Cipriano. Mas não se preocupe, eu vou te apresentar o meu método e te mostrar como também é possível você falar o português em 6 meses. Mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre a minha história. Sou professora de português e inglês há mais de 30 anos e tive a oportunidade de ensinar português e inglês para várias pessoas e de várias idades. Pude analisar e entender o que funcionava e o que não funcionava quando eu ensinava aos meus estudantes. Isso tudo me permitiu melhorar ao longo dos anos a minha metodologia e obter grandes resultados com os meus estudantes. E como eu ainda não sei se você já tentou ou não aprender o português, nesta primeira aula eu vou te mostrar as formas erradas de aprender o português. E depois você me diz aqui nos comentários qual erro você já cometeu. Está bem? Então comecemos a aula de hoje com o primeiro erro que as pessoas cometem ao tentar aprender o português. O primeiro erro é quando você assiste a filmes em português, porém a legenda no seu idioma, como por exemplo o espanhol. Quando você faz isso, o seu cérebro não consegue assimilar as duas atividades, escutar e ler. O seu cérebro vai tentar interpretar o que é mais fácil para ele, ou seja, o que está escrito na legenda. Isso te impede de aumentar o seu vocabulário e assimilar as palavras em português. Imagine só uma coisa: você está dirigindo o seu carro e usa o seu telefone celular para enviar uma mensagem. Provavelmente, o seu cérebro não vai conseguir se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. E se você se dedicar na mensagem, pode causar um acidente em questão de segundos. É exatamente dessa forma que o seu cérebro trabalha quando você assiste a filmes com o áudio em português e a legenda no seu idioma. O segundo erro é muito comum de pessoas que buscam muitas informações na internet ou em aplicativos de idiomas de como aprender o português, mas sem uma orientação de como saber usar aquelas palavras no contexto correto. E esse erro é o de memorizar muitas palavras que você não usa na sua vida cotidiana, ocupando a sua cabeça com palavras que você talvez nunca usará ou não saberá usar em outras situações. E eu quero te provar isso da seguinte forma, adivinhando o seu pensamento. E para isso, eu vou precisar que você feche os seus olhos e não abra até eu te pedir. Está bem? Eu vou até deixar a tela do computador em preto.
Agora, eu quero que você imagine na sua cabeça a palavra caixa. Isso mesmo, caixa. Em poucas palavras, você deve estar imaginando uma pessoa sentada em um balcão de um supermercado, te observando e esperando você entregar suas compras para ela passar e te dizer quanto você deve pagar, certo? E eu creio que não. Pode abrir os seus olhos. Pois é, dependendo do contexto, a palavra caixa no português pode ter significados diferentes. Você imaginou uma caixa retangular feita para guardar coisas dentro, mas a figura que você está olhando também tem o nome de caixa. Eu fiz isso para te provar que realmente aprender palavras soltas pode dificultar o seu aprendizado no português. E agora vamos para o terceiro erro. Esse erro é muito comum nas pessoas que tentam aprender por conta própria e tentam memorizar nos livros de gramática pura. Veja bem, o português possui mais de 100 regras gramaticais e é praticamente impossível você aprender todas. Nem os brasileiros dominam toda a gramática. O estudo só pela gramática se torna monótono e com o tempo você estará desmotivado e tentando memorizar um monte de regras que nem nós brasileiros usamos. E por conta disso, temos o quarto erro que as pessoas cometem, o de não praticar todos os dias. Estudos indicam que após 24 horas, o nosso cérebro perde quase 80% do que foi aprendido. Da mesma forma, é com os exercícios físicos. Você não vai estar em forma ou ficar forte se você for à academia uma vez na semana ou em um dia exercitar-se 10 minutos e no outro 1 hora para compensar o tempo que você não fez exercício. O nosso cérebro precisa ser estimulado todo dia para fixar o conhecimento. A chave do sucesso é a prática constante. E agora vamos ao quinto erro, que é o medo de errar. Você tem medo de errar? Diga-me aqui nos comentários se o medo de errar já te impediu de fazer algo novo. E aqui eu queria te dizer que nós aprendemos errando. O ser humano aprende através de experimentação e isso só é possível se a gente cometer esses erros. Veja bem, quando um bebê nasce, ele não nasce sabendo tudo e toda a gramática. Ele começa aprendendo as palavras mais básicas e observando os adultos falando e ainda assim repete de forma errada no início. Mas ele não tem medo de errar e aí, depois de muito praticar, ele consegue falar a palavra da forma certa. O nosso sexto e último erro da aula de hoje é o que todas as pessoas que tentam aprender o português por conta própria e não conseguem sucesso cometem: o de não criar um ambiente de imersão. O seu cérebro precisa entender que o português agora faz parte da sua vida cotidiana e que ele precisa começar a assimilar as palavras em português com as palavras que você fala e lê todos os dias do seu idioma. Só assim é possível potencializar e ter progresso nos seus estudos de forma rápida e correta. Bom, agora eu quero ouvir de você. Você já cometeu alguns desses erros tentando aprender o português? Comente aqui embaixo, ou se você não cometeu ainda, comente aqui também, dizendo o que você achou da nossa primeira aula da maratona do português, para a gente conversar um pouco. A sua participação é muito importante para mim. Na aula de hoje, nós falamos dos principais erros que as pessoas cometem ao tentar aprender o português.
Na próxima aula, eu vou te mostrar a forma correta de aprender o português. E prestem atenção, há várias formas de aprender do jeito certo. Mas, na segunda aula da Maratona do Português, eu vou economizar o seu tempo e te mostrar o jeito que vem dando certo para mim e para várias outras pessoas. Eu vou te mostrar os 4 pilares que fazem você falar português em 6 meses. Então, não esqueça de me seguir nas redes sociais e a segunda aula da Maratona do Português será no dia 2 de setembro. Te vejo lá!